Olá pessoal, eu sou o Rafael Santana e esse é mais um vídeo do canal Livro na Veia. Este é o nosso diário de leituras número 4 e eu vou comentar nesse vídeo com vocês sobre a última leitura que eu terminei e sobre os dois livros que estou lendo neste momento. E sim, produtor de conteúdo tem que se virar e ler mais de um livro ao mesmo tempo, porque senão não tem conteúdo para vocês. Mas, graças a Deus, tem dado tudo certo, tá? Algumas pessoas se enrolam um pouco com duas leituras simultâneas, mas por enquanto tem dado tudo certo. Não tenho tido problemas com isso. Antes de a gente prosseguir sobre as leituras atuais aqui do canal, deixa eu te pedir para você se inscrever aqui no canal Livro na Veia, deixar o seu like neste vídeo se você gostar do conteúdo de hoje e, claro, compartilhar com todo mundo que você conhece que também ama livros e deixar aqui nos comentários qual dessas leituras atuais da minha vida mais interessaram você. Ou qual desses 3 livros você também já leu. Vamos aos livros desse vídeo, certo? A última leitura que eu terminei foi esse livrinho maravilhoso aqui, essa obra-prima. Tem a resenha aqui no canal já, certo? Que foi uma das resenhas mais prazerosas que eu já gravei aqui no Livro na Veia, desde que eu comecei esse canal. Esse livrinho, não é essa edição, uma outra edição que eu tenho aqui. Ela tá um pouquinho mais ali no cantinho. Já mostrei ela aqui no canal também, num vídeo chamado Os Livros que Me Transformaram em um Leitor, tá? Tem aí no canal também. Eu vou colocar no final desse vídeo para você assistir, se ainda não assistiu. Foi, na minha adolescência, O Hobbit, um livro fundamental para me trazer de volta para o mundo da leitura. E, gente, que aventura maravilhosa, hein? Que personagens também maravilhosos, que lições incríveis que o Tolkien transmite através dessa obra aqui, e mais posteriormente através dos seus demais livros. É fantástico. Se você nunca leu um livro de fantasia ou um livro de aventura, comece por esse aqui, tá? Tira de lado esse preconceito que algumas pessoas têm. Algumas pessoas acreditam, né? Ouviram falar que é difícil ler Tolkien, que é difícil entender a história e tal. Não é difícil, gente. Não é difícil. É maravilhoso isso aqui. É maravilhoso. E, sabe, a história flui de uma forma fantástica, fenomenal. Tem alguns excessos, digamos assim, vou colocar entre aspas, tá? Porque algumas pessoas consideram excessos, outras não. De descrição, de construção de universo, de explicação de algumas coisas aqui, realmente tem. Porque o Tolkien, ele estava apresentando um mundo completamente novo, um mundo completamente dele, que ele criou. Então ele tem que trazer o máximo de base, o máximo de características desse mundo e dos personagens, dos objetos, dos cenários, dos lugares, das criaturas, de tudo o que faz parte desse mundo. Então, em alguns pontos, ele sim traz um pano de fundo, traz um embasamento, traz algumas descrições mais longas. Mas isso não desmerece o livro, isso não transforma o livro num livro maçante, pelo contrário, a escrita do Tolkien é uma coisa tão linda, tão lapidada, tão bem feita, sabe? Você vê assim que o autor teve esmero, que o autor teve paixão no que estava fazendo, amor quando escreveu esse livro. E esses detalhezinhos assim, que faz com que a gente permaneça mais tempo numa certa leitura, acabam ficando, sabe, em segundo plano. Não é uma coisa que incomoda. A não ser que você pegue o livro já querendo terminar logo ele. Se você pega um livro já contando os minutos para acabar a leitura, realmente, você, com esse e com qualquer outro livro, tá? Você vai achar ele chato, né? Vai querer se livrar logo dele. Mas se você pega o livro, gastou seu dinheiro, comprou o livro e se propõe a ler, a entrar naquele mundo e a viver com aqueles personagens, você vai desfrutar de uma jornada maravilhosa, tá? Então é isso. Tá aqui o meu recado de amor por essa obra. Lerei os outros livros do Tolkien o quanto antes aqui no canal. Não sei ainda quando exatamente, porque tem muitas leituras para serem feitas, mas teremos no mínimo a leitura de A Sociedade do Anel, que é o primeiro volume da trilogia Senhor dos Anéis, ainda esse ano. Muito bom, tá? Fica aí a minha declaração de amor por essa obra. O outro livro físico, no caso, que eu estou dessa vez lendo, certo? Eu terminei a leitura de O Hobbit e já tinha começado bem devagarinho, tá? Só me ambientando ali, né? Me conhecendo, paquerando o jogador número 1. Ou só jogador número 1. Eu tenho a mania de colocar o artigo antes, mas tanto faz, certo? Essa edição é lindíssima, pesada. Eu levo ela na mochila e a minha mochila parece que tem uns 3 quilos a mais. É um livro super confortável,
para se ler, o tamanho da fonte, a fonte escolhida pela intrínseca também. Tem fitilho para você marcar, né, como eu marquei aqui, a página em que você está, certo? O acabamento do livro é fenomenal, tá? No quesito edição do livro, tá belíssimo. E o livro, a história que é contida aqui, também tem muitas qualidades, assim como Os Seus Anéis, como O Hobbit, como muitos outros livros. Também é um livro bem descritivo, é um livro que cria um pano de fundo mesmo na trama, na história, que traz várias explicações, vários detalhes, vários embasamentos, várias construções, tá? Sobre aquilo que o livro está abordando. Tem muitas referências a séries, filmes, livros, jogos, principalmente, dos anos 80 nessa obra aqui. Então, para o leitor de hoje, certo? Da década passada e desta década. Porque o livro foi lançado, se não me engano, em 2012, 2013. Se localizar na história e compreender do que a história está falando, está mencionando, tem que ter explicação, tem que ter embasamento, tá? Então, é outra leitura, é um livro grande, tem 470 páginas, mais ou menos. Deixa eu ver aqui. Certinho. Não, tem menos. Mas passa de 400. Tem mais ou menos 423 páginas. Que, se você também for um leitor apressado, um leitor ansioso, um leitor, né? Você também não vai ler com muito prazer, porque tem essas características aí, tá? Tem bastante construção de universo, explicações aqui entre os acontecimentos da trama, tá? Mas, até onde eu li, neste momento eu estou na página... Eu parei na página 117. Aqui, ó. Até onde eu li, a história está muito envolvente, está cativante. Os personagens que apareceram até aqui são bem bacanas, incluindo o protagonista do livro. E eu fico pensando assim, né? Seria bom se todo livro em primeira pessoa começasse igual o Percy Jackson. O personagem que está narrando a história se apresentando, dizendo quem ele é, qual a idade, qual o nome, sabe? Tipo o início de uma entrevista de emprego. Porque tem hora que eu pego uns livros escritos em primeira pessoa e o personagem e outros personagens também citam tão pouco o nome do protagonista, da pessoa que está narrando aquela história, que eu esqueço o nome da pessoa. E é o que aconteceu agora. Eu não lembro qual é o nome do garoto aqui. O nome do protagonista. Tô tentando achar aqui, tá? Até agora não apareceu aqui não. E já estou na página 29. Wade, achei. Ele cita assim o nome dele, explica que foi o pai dele que escolheu o nome para ele. O nome dele é Wade Retz. E essa informação é dada mais ou menos ali no quinto parágrafo da página 25. No comecinho do segundo capítulo. É um livro que mistura distopia, talvez ficção científica também, né? Tem alguns elementos ali futuristas na história, porque a história se passa em 2045, então também pode ser considerado um livro de ficção científica. Um livro que previu o metaverso, tá? O metaverso ainda não é uma realidade, está em construção, está em desenvolvimento, foi anunciado, mas ainda não tem, assim, né, uma amplitude de usuários. Ainda não está uma coisa, assim, consolidada como as redes sociais, por exemplo, já estão. Mas até lá, até o ano em que essa história acontece, 2045, com certeza o metaverso já vai ser uma realidade, tá? Com todo esse avanço das inteligências artificiais e tudo mais, o que tem aqui, o mundo virtual, que é considerado pelas pessoas melhor do que o mundo real, já que só teve desgraça na Terra, aqui na história de Jogador Número 1. Só crises climáticas, crises econômicas, crises sociais, ambientais e tudo mais, que transformaram a vida da sociedade de todos os países onde a história se passa péssima, né? Terrivelmente complicada de se viver, de se aceitar. É muito mais prazeroso estar numa outra realidade onde tudo é perfeito, que é a realidade do mundo de Oasis, né? Esse jogo, essa plataforma de entretenimento, de realidade virtual, certo? Onde o personagem passa a maior parte do seu tempo, da sua vida. Algo assim, logo logo vai se tornar realidade também. Porque o nosso mundo também tá de mal a pior, né? Tem o filme também, a adaptação do Steven Spielberg, que eu particularmente considero maravilhoso, aquele filme. É um ótimo filme de ação, de aventura, visualmente falando ele é perfeito, assim, uma coisa, sabe, que você fica vislumbrado, ainda mais quem é fã de cultura pop, quem é fã de jogos e tudo mais.
E até o momento eu percebi algumas mudanças sim na história, comparada, né, se a gente comparar o filme com o livro. Mas no meu ponto de vista, dá para subsistir as duas obras, tá? Dá para você ler o livro e ter uma história igual e ao mesmo tempo bem diferente, a base da história é a mesma, mas o que acontece no filme tem várias divergências, várias diferenças, tá? Do que tem acontecido aqui na história até onde eu li, na página 117, tá bom? Mas, para quem consumiu o primeiro filme várias vezes e agora está consumindo o livro, não me incomoda, tá? Que o filme seja tão diferente assim do livro. Estou conseguindo gostar dos dois, das duas versões dessa história, tá? E eu tive o desprazer de ver um vídeo no TikTok dizendo que o volume 2 dessa história, que é esse livrinho que está aqui no cantinho, que é O Jogador Número 2, uma pessoa dizendo que ele é ruim. E eu fiquei bem chateado com isso. Porque quando eu comprei esse livro, foi numa feira de livros em um shopping, aqui em São Gonçalo. Os dois livros estavam sendo vendidos por R$ 40. Eu pensei, gente, um livrão bonitão desse, por R$ 20 cada um, é claro que eu vou comprar. E já fiquei meio chato, né? Meio decepcionado aí, meio preocupado com esse camarada dizendo que o volume 2, Jogador Número 2, é ruim. É uma bomba. Espero que não seja tão ruim assim, certo? Vou pegar aqui o meu tablet, porque a outra leitura que estou fazendo em simultâneo com o Jogador Número 1 é a leitura desse livro aqui. Lugar Errado, Hora Errada, da autora Gillian McAllister, ou McAllister. O autor de Jogador Número 1, que eu esqueci de mencionar, é Ernest Cline, tá? É o Ernest Cline. Eu, particularmente, não tenho muita neura com pronúncia de nomes e tudo mais não, tá, gente? Quanto mais abrasileirado possível, melhor. Essa história aqui, deixa eu ver aqui pra vocês, em que estou na página 119. O livro, na versão e-book, tem 389 páginas. Neste momento, estou em 31% do livro. E até o momento tá bacana, tá? Toda essa questão da personagem regredir no tempo, depois que uma certa coisa acontece, que eu vou conversar mais a respeito dessa coisa na resenha, quando a resenha desse livro sair. Bom, até aqui eu estou conseguindo compreender a história, a proposta do livro. Ele é um suspense bem equilibrado, não é aquele suspense que tenha coisas muito mirabolantes e que te deixam, sabe, com agonia, sem ar, aquela coisa, sabe? Não é um suspense assim, tá? É um suspense bem... As doses de suspense na história são bem moderadas, certo? Vai criando uma curiosidade, vai criando, né, um pensamento de até onde vai essa história, mas não é aquele suspense cheio de ação, cheio de reviravoltas e até o momento, tá? Já li 30% do livro e até agora não teve, assim, aquela coisa... Meu Deus, o que vai ser a seguir? É um suspense bem leve, bem tranquilo, tá? De se acompanhar e tudo mais. Por enquanto, né, a leitura está bacana. A personagem principal é uma boa protagonista, não é uma personagem chata, difícil de acompanhar. O livro é em terceira pessoa, o que eu gosto, tá? Eu prefiro livros em terceira pessoa do que em primeira pessoa, dependendo do tipo de livro, do tipo de história. Nesse caso aqui, fez mais sentido que a autora tenha escrito em terceira pessoa, porque em primeira pessoa eu acho que ia ficar muito embolada a trama, porque a gente só veria o ponto de vista da protagonista, que é uma mulher chamada Jen. A única coisa aqui, vou trazer essa curiosidade para vocês, que me confundiu um pouquinho no começo da leitura, é que o marido da Jen se chama Kelly. E Kelly, aqui no Brasil, é um nome usado por mulheres. Então, quando eu lia Jen e Kelly, no início, né, no começo da leitura, eu ficava confundindo. Eu achava que a Jen era o Kelly e que o Kelly era a Jen. Porque para mim, faz mais sentido um homem se chamar Jen e uma mulher Kelly do que o contrário. Mas já consegui aí fixar na cabeça que Kelly é o homem, o marido da Jen. Por enquanto, são essas as leituras que eu terminei, o Hobbit, e que estou fazendo neste momento. Então, um forte abraço para você que assistiu esse vídeo até aqui, que já deixou o seu like, que vai comentar aqui embaixo qual dessas 3 leituras você já fez ou pretende ler também. A gente se vê nos próximos vídeos aqui do Livro na Veia. Tchau, pessoal!